Então, pessoal, dando seguimento ao projeto Diálogo do Surdo com os profissionais da saúde, hoje eu convido o doutor cirurgião, odontologista, doutor Rafael Almeida. Obrigada por me receber. É um prazer estar contigo de novo. E a gente está fazendo um projeto na faculdade sobre as barreiras de comunicação que o sujeito surdo tem com os profissionais da área da saúde. Sim. Então, como cirurgião, dentista, eu te agradeço por me atender. Então, vamos começar com o teu nome. Meu nome é Rafael Rodrigo Almeida. Cursou que faculdade? Sou formado pela Universidade do Vale do Itajaí, né? Iniciei na Uniplac, fiquei metade da faculdade em Lages e concluí em Itajaí em 2005. Estou formado há 12 anos, sou especialista em ortodontia e implantodontia e coordeno a equipe da Clínica Ortex, que tem mais 13 dentistas com outras especialidades, né? Já há alguns anos. Então, Rafael, qual é assim, a tua experiência com o surdo? A gente nunca, é até interessante, não teve um foco na área de captação de paciente com surdo, né? Mas a gente tem muitos pacientes aqui, às vezes por indicação, né? Eu comecei atendendo, colocando aparelho no filho de uma paciente surda, é um casal na verdade, e através dele a gente foi conhecendo e esse negócio de boca a boca, hoje a gente tem alguns pacientes que já fizeram implante, aparelho, prótese, e tem sido bem positivo, assim, né? A gente... Bom, mas... Que legal, né? E essa tua experiência, como se dá com eles? Olha, eu não tenho, assim, a linguagem dos sinais, né? Eu não sei, mas eu tento me expressar ao máximo com as mãos. Eu tenho aquele negócio do sangue italiano, né? De falar mais e expressão, em gesto, em apontar, e até escrever. A gente senta muito, desenha, e quando não dá, a maioria das vezes a gente consegue se expressar bem, muito mais por mérito do surdo do que meu, porque eles vêm muito preparados para se comunicar com quem não fala a linguagem, né? Até algumas palavras eles sabem pronunciar. E tem alguns oralizados. Sim, muito. Então não tem sido algo assim que difícil, tem sido algo até prazeroso, né? A gente vai crescendo em mais uma área, assim, né? Que é a comunicação. E tu não teve assim, nenhuma formação em Libras? Não tive. Eu tive contato, né, com pessoas que já estudaram como você e até já tive algumas dicas, assim, mas é uma coisa que você sabe, se você não pratica no dia a dia, não vai ter a naturalidade de se expressar no momento, né? Então, para ser bem sincero, hoje eu não tenho nenhuma, assim, intimidade com a linguagem de Libras, infelizmente, né? Até pelo fluxo que a gente tem, pelo carinho que os pacientes surdos têm conosco, a gente está devendo um pouco nisso. É algo para colocar em pauta, para a gente desenvolver melhor. Tu acha então que é uma falta realmente na graduação do médico? Na graduação, a gente na verdade falta muito isso. A gente teve a disciplina de pacientes especiais, mas não teve essa área da comunicação, né? E acredito que o dentista que avançar para essa área vai ser muito bem visto no meio, né? Porque talvez aqui olhando na Grande Florianópolis eu não conheço ninguém, né? E talvez até por essa boa vontade que a gente tem de se comunicar, de marcar consultas às vezes um pouquinho mais longas para poder explicar melhor, eu vejo que o pessoal do meio se sente mais seguro conosco por isso. Talvez falta um pouquinho, eu não sei, não posso julgar também, né? Mas talvez falta um pouquinho de preparo dos profissionais para isso. Me coloco junto nessa situação. E a gente tem pensado já nisso. É uma questão de parar e começar mesmo. Então a tua estratégia basicamente é paciência,
Sim, mais tempo. De consulta, com certeza, a gente marca um tempo maior. Consulta maior, uso da escrita. Sim, escrita, muito computador, figuras. Hoje o Google tem o Google Imagens, às vezes você quer mostrar um tratamento, você mostra um tratamento que já foi executado. É assim, você tem que deixar a pessoa segura do que ela vai fazer, né? Às vezes a gente, e cada vez no início era um pouquinho mais demorado, mas a gente vai pegando a intimidade com a coisa e hoje já não é tão mais demorado do que um paciente que escuta normalmente, né? E tanto eu quanto meus colegas aqui na clínica, a gente tem se dado muito bem com o pessoal do meio. Né? E a gente fica muito feliz com isso, né? Rafael, e quanto à sensibilidade à dor, como é que tu percebe o paciente surdo quando ele está com dor? Olha, praticamente da mesma forma que o paciente que não é, porque é muito na expressão, né? Levanta a mão, porque quando você vai atender um paciente que não é surdo, ele também não tem como falar, né? Tá com a boca aberta ali, então é muito assim, né? Levanta a mão, coisa e tal. Alguma coisa que é diferente, quando a gente está falando do procedimento do paciente que escuta, você fala, mantenha a boca aberta, bem aberta. Com o surdo, o que eu faço? Tem que tirar a máscara, faz, né? Algumas coisas assim a gente adapta. Mas na dor, normalmente, você vê até dar uma franzidinha na testa, fica prestando atenção na expressão do paciente, né? Então, a gente já meio que até um sexto sentido nisso, de ver quando o paciente começou a assistir, dá uma paradinha, daí você pergunta, baixa a máscara, né? Se você falar bem, falar doeu, ele te entende só pelo lábio, né? Pela leitura labial e responde, né? É mais ou menos assim. Ótimo! Então, essa tua experiência com a pessoa surda, o sujeito surdo, tem sido bem prazerosa e válida para todos. Ah, sim, é bem gratificante, né? Vejo, para mim, talvez até mais do que para eles, mas eu vejo que eles também ficam bem contentes assim, de ter essa atenção. Não sei se é por falta ou diferença de algum outro lugar não ser tão bem recebido, né? A gente não sabe, às vezes, hoje em dia até entendo a odontologia, como todo o mercado está muito em função do tempo, e o pessoal às vezes quer fazer as coisas mais rápido, não tem a paciência necessária para investir. Né? E graças a Deus nisso, você me conhece há muitos anos, você sabe que eu sempre fui, minhas consultas são longas, a gente conversa bastante, então isso para mim, acho que o trabalho não pode ser um peso, assim, a gente também, aqui, como você fala, humaniza, assim, a gente acaba se tornando amigo dos pacientes, tem gente que acha que não é certo, eu acho que é certo, então eu sempre faço aquilo que eu acredito que é certo. Ótimo, é assim mesmo. Bom, Rafael, tenho muito a te agradecer, muito obrigada por mim, pelo sujeito surdo, que vai ter uma opção, né, na vida dele para cuidar da saúde bucal, então, obrigada. Eu que agradeço, Cleide, pelo trabalho, né, e agradeço também ao pessoal que vai assistir o vídeo, qualquer dúvida que tiver a respeito, a gente tem até uma lista no WhatsApp, se o pessoal quiser mandar tirar dúvidas sobre qualquer questão em relação à odontologia, a gente está à disposição aí sempre, tá? Tá certo. Então tá, gente, obrigada, até a próxima. Muito obrigada pela sua atenção, doutora Lia. Eu estou realizando um projeto que é o diálogo entre surdos e os profissionais da saúde. Tenho visto que tem muita dificuldade, tanto de um lado quanto do outro. E a gente sempre ouve só os surdos reclamarem do atendimento, que a gente sabe que não é fácil para eles, né? Mas também o meu projeto está visando o lado do profissional da saúde. Como que ele também se sente em relação a esse sujeito surdo. Então, a minha primeira pergunta é o seu nome. Me chamo Lia Karina Volpato, sou ginecologista obstétrica. Há quanto tempo de profissão tu tens? Sou formada há 19 anos e são 17 de ginecobstetrícia. E como é que foi a tua primeira experiência com uma paciente surda?
Não, assim, eu não vou me recordar exatamente quando foi, mas não foi uma experiência muito fácil, não tanto pelo paciente em si, mas pela dificuldade de comunicação. E como é que tu te sentiu em relação à confiabilidade desse paciente em ti como médica? Não. Deles confiarem na gente, assim, como médico, foi uma consulta de emergência. Ela estava com acompanhante, que serviria como tradutor. Eu acredito que não teve problema com relação à confiabilidade, mas mais uma questão de dificuldade de entender qual era o problema. Porque assim, como eu não entendo, eu não conheço muito bem a linguagem dos sinais, é uma paciente que ela até fazia leitura labial, só que as queixas delas eu precisava da interpretação do familiar, do tradutor, né? E às vezes a interpretação, a forma como é colocado, o que se entende, não é exatamente o que havia passado. Eu acho que é isso que acaba complicando. Então, mas para ti, então, é bem importante que haja um familiar ou um intérprete. Ah, com certeza, porque senão fica bem difícil. Bem difícil. Agora, uma curiosidade, existe assim, porque tu tem teu consultório particular, né? Existe uma diferença pela socioeconômica mesmo, do paciente que é atendido no SUS e do paciente que é atendido no consultório? Tem, assim, um padrão de língua diferente? No consultório, eles, por parecer ser um consultório, tem poder aquisitivo maior, parece assim que eles são mais expressivos, que eles conhecem mais, que eles se comunicam melhor do que na área da saúde, do SUS? No público? Eu não diria a diferença de serviço público e serviço privado. Até porque, assim, muitas vezes o que a gente pega no serviço privado são pacientes que têm um convênio por conta do trabalho de um familiar que eles em si acabam não tendo um poder aquisitivo tão grande. Que não é raro, não é muito difícil a gente encontrar esse tipo de situação. E, inclusive, outros com nível socioeconômico, nível sociocultural, eu diria, muito bom sendo atendido pelo SUS. Então, mas que tem diferença, a gente percebe uma diferença na questão, eu colocaria sociocultural. Na expressão, na comunicação, sim, até pela questão de, às vezes a gente usa muito a comunicação escrita. Já tive uma situação de pedir para a paciente me escrever e ela não sabia escrever. Então já é difícil a gente se expressar falando. Por escrita é mais complicado ainda, e se não tem uma formação básica, uma formação mínima, acaba sendo mais difícil ainda. Então, a estratégia que tu usa é mais escrita mesmo, na comunicação com esses sujeitos surdos? Se vem um acompanhante, vem um familiar junto, a gente acaba tentando a comunicação verbal. Direto com o surdo? Direto com o surdo. Mas que muitos fazem leitura labial, né? Então, assim, eles conseguem entender o que a gente quer. Mas precisa da tradução do tradutor, né? Quando não tem a linguagem escrita, ela acaba sendo fundamental, e é o que a gente acaba sendo o recurso que a gente precisa. É mais comum mesmo. Quando vai esse tradutor, sem ser o familiar, porque já apareceu para ti o intérprete junto, aonde que ele se coloca? Ele se coloca assim, atrás de ti ou do lado do paciente? Do lado do paciente. Do lado do paciente. Como se fosse um acompanhante, né? E aí tu conversa com o tradutor, com o intérprete, ou tu conversa com a surda? Com a surda. Com a surda. Porque é importante, o olho no olho, acho que é uma coisa que é importante. E aí, mais uma vez, a questão da leitura, que eu tenho a impressão que todos eles sabem fazer, porque
a minha experiência, a maioria deles entendiam uma coisa ou outra que eles acabavam não entendendo. O constrangimento que essa paciente surda tem na hora do exame, na sala de exame, assim, esse intérprete ou esse familiar vai junto? Depende, na verdade. Se a paciente consegue se expressar, a gente consegue uma comunicação, até pode ser que não, porque na hora do exame a gente não precisa conversar muito, né? Deixa a conversa para antes, a gente até fala, vai tentar conversar, explicando o que vai sendo feito, tudo até para quebrar um pouquinho o gelo, o constrangimento, mas assim, não é tão importante a presença do intérprete. Então, assim, se é uma situação que a gente consegue ter uma comunicação razoável, para que ela entenda assim, deita, movimento do braço, posição da perna, tudo, entende o que vai ser feito, aí o intérprete fica do lado de fora. Mas eu já tive situação que tive que pedir junto porque ela não conseguia entender nem que eu queria que sentasse na maca ou deitasse. E daí como é que foi? Foi necessário, né? Era uma situação de emergência e não tinha muito o que fazer. Na tua graduação, se fosse há uns tempos atrás, ou agora, né? Tu acha importante essa disciplina de Libras na graduação médica mesmo? Porque a gente está tratando com pessoas de igual para igual, né? É só uma questão cultural e uma língua diferente, é só. Mas somos, toma lá da cá, somos pessoas iguais. Sim. Tem essa necessidade, o que tu acha dessa necessidade, dessa disciplina dentro da graduação médica? Eu acho que seria muito interessante, não só na graduação médica. Acho que assim, até uma questão de disciplina para formação básica, ensino médio, graduação inicial, fundamental ali. Eu gostaria de poder aprender, mas é que não é uma coisa muito fácil a gente poder se disponibilizar. Eu não sei nem o que faria aqui em Florianópolis, tá? Mas eu acho que sim, que seria bem interessante. Então, como é que é essa tua relação, para finalizar, assim, o relato final, a tua relação mesmo com os sujeitos surdas, um relato final que tu tenha para me fazer? Eu acho que é uma relação difícil, mas eu acho que não é impossível de ser quebrado o gelo, de você ter confiança, de você ter uma comunicação menos difícil, né? Que é importante, a comunicação é tudo, seja a forma como ela seja adotada, seja por gesto, seja por escrita, mas é importante a gente estar aberto para poder conversar com elas, não só ouvir a queixa, porque, principalmente na consulta com o ginecologista, o problema não é aquilo que está sendo dito às vezes, é aquilo que não está sendo dito. E quando você precisa do intérprete, isso aí acaba sendo um pouquinho mais complicado. Talvez, assim, até para a mulher surda que tem dificuldade para se comunicar com o seu médico, trazer, ou seja por escrito, né, assim, o que está acontecendo, o que ela gostaria, o que ela está sentindo realmente, de uma forma um pouquinho mais até detalhada, para que a gente possa perceber exatamente o que está acontecendo. É uma boa dica. E aí facilita bastante que seja dito. Né? Porque é muito comum você, está com dor, está com algumas queixas, que vai lá, trata, avisa, não, está tudo bem, está tudo ok. Só que aquilo que não é dito, às vezes é mais importante. Muito obrigada por ter disponibilizado o teu tempo. Eu sei que é corrido, mas foi a primeira pessoa que passou na cabeça. Eu disse, vou lá conversar com ela, quem sabe dar certo, né? Então, obrigada mesmo. Okay. Esse projeto vai seguir adiante e vai ser muito interessante, vai ser bem importante tanto para surdos como para a comunidade médica. Com certeza. Obrigada.
Hum.